E aí, meus amigos, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, porque a vontade do nosso Pai é boa, perfeita e agradável. Ele sim é um Pai bom, ele sim é um Pai maravilhoso, ele sim é um Pai exemplar. E o que eu quero falar hoje é justamente sobre a vontade de Deus, sobre a nossa perspectiva com a perspectiva de Deus. E o que eu vou falar para vocês está lá em João, capítulo 6, a partir do verso 27, onde Jesus está falando sobre o pão da vida. E o que tem a ver pão da vida com perspectiva? Relaxa que vocês vão entender. Olha, nesse tempo aqui na Bíblia, né, nesses capítulos aqui da Bíblia, Jesus está falando sobre o pão da vida, que ele é um pão diferente, cara, que não é um pão normal, que quem comer dele não vai sentir mais fome, não vai precisar comer outro pão. E os judeus, ouvindo aquilo, falaram, então nós queremos esse pão, hoje e agora. Então Jesus explica, né, Jesus abre o jogo para os judeus. Eu sou o pão da vida, Jesus fala com os judeus. E a partir do momento que os judeus ouvem isso, eles questionam: como você pode ser o pão da vida, Jesus? Se você é filho de José, aquele carpinteiro, como você pode ser o pão da vida se nós te vimos crescer, te vimos nascer? Como você pode ser o pão da vida se nós, sabe, conhecemos a sua história? O que eu quero falar aqui é que muitas das vezes a nossa perspectiva está totalmente desalinhada com a perspectiva de Deus. Um bom exemplo para dar para vocês é que muitos dos povos esperavam o Messias vindo em uma carruagem de fogo no céu. E Jesus nasceu como o mais simples dos seres. Sabe, a nossa perspectiva, sabe, o nosso cronograma de tempo deve estar muito desalinhado com Deus às vezes, porque nós pensamos que daqui a 1 ano, 2 anos nós vamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, e se demorar mais um pouco nós largamos tudo. Mas é tudo que eu acabei de falar no começo do vídeo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A perspectiva desse povo era que, nossa, esse pão deve ser, sabe? Eles pensaram que talvez o que Jesus falava seria perplexo, cara. Seria uma coisa que complexo no caso, não perplexo, tá? Seria uma coisa que tipo, nossa, que fantástico, não que não foi. Mas eles pensaram que seria uma coisa complicada, seria uma coisa de doutores entender, entende? Mas não, era uma coisa simples. Jesus só falou, eu sou o pão da vida. E basta vir a mim que vocês vão ter esse pão. A perspectiva deles estavam desalinhadas com o propósito de Deus, e por isso que eles não conseguiram ver a realidade do que Deus estava fazendo ali, do que Jesus estava fazendo. Um exemplo é que quando Jesus fala, eu sou o Messias, ele vai falando, eu sou aquele que estava do lado do meu pai desde o princípio e tudo mais. Os judeus chegam e perguntam, quem é você? Após terem escutado isso, Jesus fala, eu já disse a vocês, vou explicar novamente, e explica novamente. Deve ser por, tipo, talvez a perspectiva desse povo estaria totalmente desalinhada de Deus, eles não conseguem ver o que está na frente deles, não conseguem ver o que Jesus está falando claramente, abertamente com eles. Tanto é que Jesus precisava falar 2 vezes para que eles entendessem. E quando eles entendiam, eles só criticavam a Jesus, só criticavam, falavam, você não pode ser o Filho de Deus, cara. Porque o Filho de Deus é mais complexo que isso, entende? Eu queria criar esse vídeo, não com o intuito de, sabe, não era com esse intuito, mas agora é, né, para que nós possamos nos alinhar com a vontade de Deus, com a perspectiva de Deus, com a visão de Deus, entende? Porque quando nós nos alinhamos com o propósito de Deus, nós conseguimos ver a realidade na nossa frente, sabe? A realidade que sempre esteve na nossa frente, nós conseguimos ver, porque nós estamos alinhados com Deus. Que nós não sejamos como esse povo que estava totalmente desalinhado do propósito de Deus, da perspectiva de Deus, da visão que de Jesus tinha, porque não conseguiu ver o que estava na frente deles, porque foi, sabe, foi preciso Jesus morrer para que eles falassem, esse era o Cristo, cara. Sabe, Jesus está na sua frente falando que te ama e você ainda está pedindo provas do amor de Jesus. Tudo que você precisa saber sobre o amor de Deus está aqui na Bíblia, cara, e você continua pedindo provas sobre o amor de Jesus por você. Jesus mesmo disse que ele deu mais valor à minha vida e à sua vida do que à vida dele, cara. Tá aqui escrito. E nós continuamos pedindo provas do amor de Deus a cada dia mais e a cada dia mais. Que esse vídeo possa te incentivar a se alinhar no propósito de Deus, se alinhar na visão de Deus. Eu espero que tenha te edificado esse vídeo. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. E que Jesus continue habitando nos seus corações cada dia mais e mais e mais. E que Deus abençoe vocês, sua família, sua casa, em nome de Jesus.
Falou!